O nosso assunto de hoje será sobre Revolução Francesa. A Revolução Francesa ela tem uma série de antecedentes, sendo eles, por exemplo, uma grande crise econômica que assolava a França. A partir da Guerra dos 7 Anos, a França ficou numa grande crise econômica. Ao mesmo tempo, gastos excessivos da sociedade francesa levaram a população a questionar o seu governante. Mas como era formada essa sociedade? Ela era composta por 3 estados, sendo ele o primeiro o clero, o segundo a nobreza e o terceiro era composto pelo terceiro estado. O terceiro estado ele era composto pelo então alta burguesia, baixa burguesia, sans-culottes. Ao mesmo tempo temos artesãos e camponeses. E essa sociedade era privilegiada de que sentido? O primeiro e o segundo estado praticamente não pagavam impostos, sendo que apenas o terceiro estado era responsável por pagar todo e qualquer tipo de imposto. Mediante isso, a gente observa que a França estava nessa crise financeira por causa da Guerra dos 7 Anos. Ao mesmo tempo, ela ajuda os Estados Unidos a se libertarem da Inglaterra, realizando a independência das 13 colônias. Um certo economista, cujo nome dele chamava-se Necker, teve uma brilhante ideia. A única forma de estabilizar os gastos do governo seria acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado. Só que, claro, eles não desejavam isso. Mediante essa característica, nós também temos que lembrar que as ideias iluministas que auxiliaram a independência das 13 colônias aqui na América também auxiliaram a população a pensar em derrubar o chamado Antigo Regime. Durante um período de 2 anos, nós tivemos na França um período de grande seca e depois de grandes enchentes, levando a uma crise no setor agrário. A população começou a passar fome. O terceiro estado, principalmente ele, resolveu convocar os estados gerais para propor mudanças. Eles então queriam acabar com os privilégios do primeiro e do segundo estado. Mediante isso, não foi aprovado, porque o voto naquela época era por estado. A alta e a baixa burguesia tinham vários interesses em assumir o controle, baseando-se na ideia do liberalismo econômico. Somando a esses fatores todos, eles se reúnem na quadra do jogo de pela e criam uma Assembleia Constituinte, exigindo assim maior participação do governo. A população fica inflamada, pois o rei não atende os seus interesses. Uma grande revolta, um grande levante da população contra o rei, contra o sistema conhecido como Antigo Regime. Mediante isso, a população invade o Palácio dos Inválidos, pega a munição e se direciona até a região da Bastilha, o símbolo máximo de repressão. Tomam a Bastilha no dia 14 de julho de 1789. Pegam a pólvora que está ali e acabam destruindo a Bastilha. E esse início se amplia para a zona rural, uma vez que os camponeses, tendo conhecimento dessa revolta, eles acabam realizando uma coisa que a história vai chamar de o Grande Medo. Revoltas violentas de camponeses que invadem as propriedades dos nobres, que saqueiam igrejas e acabam gerando um grande terror. Com isso, a população vai a Versalhes, captura o rei e leva ele para Paris. É criada a partir daí a Assembleia Nacional Constituinte, criando assim uma nova Constituição. O rei Luís XVI, a princípio, aceita respeitar a Constituição da França. E ao respeitar a Constituição, ele acaba aceitando a criação de uma lei para favorecer a todos, chamada de Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Vale ressaltar também que o clero acaba tendo que jurar respeito a essa Constituição, criando a Constituição Civil do Clero. Esses grupos, que estavam inflamados, que estavam desejosos de uma série de transformações e mudanças, acabam percebendo que o rei acaba realizando uma fuga para a Áustria, uma vez que ele havia solicitado ajuda a países como a Inglaterra, como a Áustria e como a Prússia. Esses países tentam se juntar, criando a primeira coligação. O rei é capturado na tentativa da fuga da Áustria, é levado para Paris novamente. Resultado disso tudo, o rei vai perder o seu trono e era preciso estabelecer uma nova mudança. E mediante isso, criamos a Convenção Nacional. Um período em que girondinos acabam assumindo temporariamente, estabelecendo direitos para atender os interesses desse grupo. E, logo depois, passamos a ter a Convenção Jacobina. Mas espera aí, professor, quem eram girondinos, quem eram jacobinos? Dentro do parlamento francês, criado durante todo esse período, o terceiro estado ele era composto pela alta burguesia, que sentava-se à direita do parlamento, chamados de girondinos. Os jacobinos sentavam-se à esquerda do parlamento. Por isso, eles atendiam os interesses da grande maioria da população. Robespierre inaugura um período chamado de terror, onde ele vai estabelecer o Comitê de Salvação Pública, ao mesmo tempo a Lei dos Suspeitos, onde as pessoas poderiam ser denunciadas por serem consideradas como contra-revolucionários. Pensando nisso, o Robespierre também cria a Lei do Máximo, estabelecendo um valor máximo para todas as mercadorias. Robespierre também faz uma reforma dentro do calendário da França, criando um calendário baseado-se nas estações do ano. Robespierre, ele cria, com esse período de terror, um vasto período de execuções. Todas e qualquer pessoas que fossem denunciadas eram levadas até essa arma chamada de guilhotina.
Com a guilhotina, foram executados mais ou menos 20 mil pessoas em 2 anos. Dessa forma, sendo guilhotinadas, esse tanto, o regime autoritário e o excesso de poder de Robespierre levaram os girondinos jacobinos a aplicarem nele um golpe de traição, chamado 9 do Termidor, onde ele foi condenado pelo seu excesso de ditadura e pelo seu excesso de violência. Quando sai do poder, a população ainda percebe que algumas coisas modificaram. O comitê foi extinto, os preços aumentaram. Era preciso estabelecer a terceira Constituição da França. Os girondinos no poder criam também 5 diretores para assumirem o controle. E o poder legislativo fica na mão do Conselho dos 500, formados basicamente por girondinos. Um cara chamado Graco Babeuf tentou fazer uma revolução dos iguais, tentando acabar com a propriedade privada para que todos pudessem ser o quê? Próximos um dos outros. Só que acabou sendo guilhotinado. Um grande clima de instabilidade é instaurado dentro da França, uma vez que a segunda coligação é informada por países externos, achando que a ideia de república poderia levar a outras nações, temendo o poder absoluto que os seus reis pudessem perder, acabaram tentando invadir a França. Só que é nesse exato momento que vai começar a aparecer um cara chamado Napoleão Bonaparte. Napoleão se destaca perante o exército e perante a nação, se destacando, sendo um cara carismático e extremamente estratégico. Sendo assim, Napoleão venceu a segunda coligação e voltou para a França. Ao retornar para a França, ele se juntou com o Abade Sieyès, juntamente com Roger Ducos, onde eles perceberam a incompetência dos diretores, o alto índice de inflação e também eles começaram a perceber uma outra situação. Qual? Corrupção. E essa corrupção acabou gerando a necessidade de fazer uma mudança dentro da política francesa. E essa política francesa acabou se mudando de que forma? Eles acabaram dando um golpe chamado de 18 Brumário. Com o 18 Brumário, fecharam as portas do parlamento, retiraram todos os parlamentares ali e a partir daquele momento, Napoleão passou a ser considerado ele, juntamente com Sieyès e Ducos, os 3 governantes, dando início a uma fase da Revolução Francesa chamada de Consulado.